Bom, então, bom dia a todas e todos, bem-vindos à Matrix. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de sociologia, beleza? Então peço aí, por favor, que peguem seus materiais, tá bom? Principalmente aí o caderno de sociologia. Eu vou mostrar para vocês qual que é a atividade da nossa semana agora, né? Dessa semana agora. Bom, senhores, é o seguinte. Hoje a gente vai trabalhar a sociologia de Weber, né? A gente vai iniciar agora o nosso penúltimo autor da sociologia clássica. Assim que a gente terminar o Weber, a gente vai no Marx e vai depois nas teorias da sociologia temática, né? Cultura, discutir apropriação cultural, indústria da cultura, depois a gente vai em sexualidade, beleza? Violência, etc. Então, hoje a gente vai dar aqui continuidade aos assuntos relacionados ao Weber e eu vou passar, já passei para o colégio, deve enviar para vocês ainda hoje, essa lista aqui que vocês estão vendo na tela. A lista 08, certo? É uma lista que vai, então, estar trabalhando os principais assuntos do pensamento weberiano, ok? É uma lista que vai ter aqui, então, uma parte teórica, então, uma parte que vocês podem até ler em duas ocasiões, dois momentos, tá? Se quiserem. Ler essa semana e na próxima. Lê pelo menos até a metade dessa lista aqui, nessa semana, e resolve as 10 questões que tem nela. Na próxima semana, vai vir o restante das outras 10 questões para vocês, beleza? Que são 20 questões do Weber que eu vou passar. Nessa primeira semana, 10, na próxima semana, mais 10. Então, cumprindo aqui a lista, né, 8 do Weber. Fechou? Essa lista aí vocês vão receber aí no material de vocês. Logo, logo, vocês estão com ela aí. Bem, então, sem mais delongas, vamos lá. Bota o título aí da aula para mim, por favor, né? Anota o título aí assim, ó, Sociologia Clássica, vou deixar no bate-papo. 2 pontos. Max Weber e o método compreensível. Dessa forma, está aí, beleza? Então, partiu, vamos lá, vamos trabalhar. Galera, o pensamento weberiano é um pensamento extremamente importante para a sociologia. Eu, particularmente, coloco o Weber como o grande responsável por fazer da sociologia uma ciência autônoma em relação à ciência da natureza. Vocês devem se lembrar que a sociologia, até Durkheim, aproximadamente ali uma sociologia até o final, né, na verdade, do século XIX, ainda era muito dependente da matemática, da física, né? Era uma ciência muito dependente de outras áreas do conhecimento. Inclusive, os métodos usados pelos positivistas eram métodos tipicamente da ciência da natureza. Então, por exemplo, objetividade, neutralidade total na ciência, a ideia de que a gente está num processo de evolução, tudo isso o Weber vai fazer uma crítica. Então, eu particularmente considero o Weber o autor que rompeu pela primeira vez, né, com o pensamento positivista. Quais são as principais contribuições, né, de Maximilian Karl Emil Weber, né, que é o nome completo dele? A gente chama de Max Weber. Weber nasceu na Alemanha, como vocês estão vendo aí, nasceu em 1864, morreu em 1920. Então, é um intelectual alemão que viveu um período muito intenso na Europa, né? Viveu até o final da Primeira Guerra Mundial, viveu as consequências decorrentes da Primeira Guerra, que termina em 1918, né? E foi um autor que teve uma trajetória intelectual bastante intensa. Trajetória essa que começa, particularmente, né, com esse texto aqui, ó, A História das Companhias Comerciais na Idade Média, que foi a sua tese de doutoramento, tese de doutorado do Weber. E, posteriormente, aos seus principais escritos, que vão até o final de vida. No entanto, a partir de 1894 para 95, Weber caiu numa grande depressão, né, em decorrência de problemas pessoais, viveu grande parte desse tempo viajando para encontrar algum lugar aí, né, para melhorar a sua capacidade intelectual, e passou 10 anos sem produzir nada. De 1895 a 1904, Weber nada produziu. Então foi um período de 10 anos aqui afastado da atividade intelectual.
Curiosamente, depois disso, ele publicou muitos textos importantes, inclusive o destaque aí que está agora, né, para vocês aí sublinhado, o texto A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que vocês estão vendo aí na tela, ó, a minha imagem. Ó. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo foi o texto, né, mais importante do Weber, que fez ele, inclusive, ser popularizado no mundo como um todo. Né? É um texto que o Weber vai explicar a origem do capitalismo a partir, né, da teologia protestante. E, posteriormente, entre seus vários outros textos, um texto que foi publicado pela sua esposa após sua morte, né, que é esse texto aqui, ó, Economia e Sociedade, dividido em 2 volumes. Então, vocês dão uma olhada aí, ó, não está tudo aí, dá 1000 páginas, mais ou menos, aí de texto teórico, né, que é um texto muito relevante do pensamento weberiano. E, particularmente, sou um fã incondicional desses 2 textos aqui do Weber, Economia e Sociedade, que estão aparecendo aí no final para vocês. Bem, como é que a gente pode resumir aqui rapidamente, né, as importâncias do pensamento weberiano? No que fundamentalmente a gente pode colocar, né, as contribuições dele? Eu vou elaborar vocês aqui no bate-papo números, tá? Contribuições. Acho que a primeira delas, separação. Vai anotando junto comigo. Separação das ciências naturais das ciências humanas. Na época, só para deixar uma observação importante, não se chamava ciências humanas, chamava-se de ciências da cultura ou ciências do espírito, beleza? E às vezes ciências naturais vai aparecer como ciências duras, tá bom? Então, ciências da naturais, ciências da natureza ou ciências naturais, ciências duras ou ciências humanas, ciências do espírito da cultura. 2. Outra contribuição do Weber, a autonomia das ciências humanas através de métodos próprios. Isso aqui é importante, é complemento da primeira contribuição, porque as ciências humanas, a partir do Weber, vai ganhar metodologia própria, inclusive a antropologia, que vai discutir cultura, vai parar de associar, a partir do pensamento weberiano e do weberianismo, que foi deixado por ele, vai parar de associar a cultura à evolução, aquela noção bem positivista, né, evolucionista e darwinista que existia. Terceiro ponto fundamental do Weber, a constituição do chamado método compreensivo da cultura. O método compreensivo vinculado, inclusive, à hermenêutica, que eu vou explicar agora como primeiro passo para vocês, beleza? Então, se alguém perguntar, mas qual é a contribuição do Weber? Eu sou bem sincero e digo que a contribuição weberiana está, primeiro, em separar as ciências da natureza das ciências humanas, segundo, dar autonomia para as ciências humanas, criando métodos próprios, e terceiro, criar um método compreensivo, que é o método utilizado pelas ciências sociais até hoje, de maneira assim predominante. Tranquilo? Nesses 10 primeiros minutos é uma base introdutória mesmo, tá? Para pensar a lógica, né, de toda a estrutura do pensamento weberiano. Então, a partir de agora, a gente começa a entrar nas suas características fundamentais. Não enumerem, não precisa colocar número, mas coloca um subtítulo agora para mim, esse que está aparecendo na tela para vocês de verde aí, ó. Beleza? Influência, William Dilthey. Vamos lá, vamos falar desse cara aí. Bota o título aí para mim. Se possível, anotem meramente o que está aqui, ó. Esse quadradinho laranja, hermenêutica, e depois a definição. É um ramo da filosofia que estuda, bota isso aqui para mim porque é fundamental, tá bom? Galera, dá um minuto para mim só para pegar uma água aqui, cara. Minha água acabou, não fico rouco. Pronto, vamos lá. Primeira grande, eu diria,
capacidade que Weber teve de influência, o que foi influenciado, né, por outros autores, é do pensamento de William Dilthey. Dilthey, para quem não sabe, foi um filósofo alemão que viveu na mesma conjuntura do Weber, né? Veja que ele morreu 10 anos antes do Weber, praticamente, e foi um filósofo que teve uma produção intelectual bastante interessante dentro da filosofia, que foi criar um método, um ramo, para estudar, por exemplo, como interpretar, escuta isso, como interpretar textos históricos, textos antigos, por exemplo. Grande parte da hermenêutica servia, por exemplo, para interpretar textos religiosos, pegar textos antigos, né, na formação ali dos textos sagrados e tal, dos livros sagrados, e fazer uma interpretação, fazer uma análise mais profunda do que parece ser. Então, o objetivo da hermenêutica, eu vou até deixar isso anotado aqui para vocês, ó, o objetivo da hermenêutica era simplesmente tentar extrair o conteúdo simbólico dos textos, ou seja, de uma certa fala, de um certo escrito, o que pode ser interpretado, né, como algo simbólico. Ou seja, o que é possível de se interpretar, né, tirando os símbolos de um texto. Por exemplo, quando vamos pensar assim, vamos imaginar, beleza. Quando, por exemplo, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, né, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, diz: a partir de agora comerás o pão com o suor do teu próprio rosto. Ao invés de ler essa frase simplesmente de maneira literal, o papel do hermeneuta, né, que é esse filósofo hermenêutico, seria, na verdade, extrair o conteúdo simbólico por trás, a condenação do trabalho, a ideia de que trabalhar vai virar um preceito moral, uma ideia de punição e etc. Então, esse é o papel. E o sociólogo deve fazer algo disso. Como Weber mesmo falava, o papel da sociologia não é simplesmente constatar fatos, como queria o Durkheim. Lembra que no pensamento durkheimiano, o papel do sociólogo era constatar. Né? O fato ele é geral, coercitivo, exterior, blá, blá, blá. Não. O papel do cientista social é muito maior do que esse, vai dizer Max Weber. O papel do cientista social é, antes de tudo, tentar captar o sentido subjetivo das ações. Então, como segundo elemento da nossa aula, vamos saber o que é método compreensivo. Pode ir? Vamos lá. Se tiver dúvida, galera, manda aqui no bate-papo, manda aí no áudio. Fiquem à vontade, tá? Primeiro ponto fundamental é o seguinte. Para o Weber, a história não é um processo universal de evolução. Você lembra que lá no Auguste Comte, que é o pai do positivismo, as sociedades humanas elas passavam por uma linha evolutiva, rumo a um progresso irreversível. Vocês devem se lembrar que, para o pensamento positivista, a humanidade começa, né, num tipo de conhecimento mais frágil e vai evoluindo rumo a um progresso irreversível, certo? Pois bem, no pensamento weberiano, a história da humanidade não é uma sucessão, beleza? De etapas e nós vamos caminhar rumo à sociedade perfeita. A humanidade ela é uma linha contínua e descontínua. Ela aproxima, ela é diferente. O que permite ao sociólogo, né, analisar sociedades diferentes? Primeiro passo é entender que a realidade é inesgotável. Então vamos lá. Por mais que eu escreva um livro, o maior quantidade de páginas sobre a história de Roma, não significa que eu esgotei tudo sobre Roma. Porque os acontecimentos ali, daquela sociedade, daquele momento, são muito maiores do que um livro possa transcrever. Vamos imaginar a nossa sociedade agora. Nós estamos aí nessa época de isolamento ainda, afrouxou, né? O isolamento, as pessoas estão circulando na rua igual louco, né? As consequências a gente vai saber daqui a uns dias. As pessoas estão aí. Vamos imaginar que eu vou escrever um livro para narrar um dia só de Goiânia. Será que, vamos imaginar um jornal que faz isso, né? Ele narra um dia de notícias e tal, ele consegue trazer todas as informações que contiveram um dia? Não. Então, o que isso prova? Isso prova que a realidade ela é muito maior do que qualquer ciência. A ciência, olha a crítica ao positivismo, é um saber sempre limitado. Sempre limitado aos desejos do cientista, às posições pessoais dele, né, às suas questões íntimas.
Ou seja, a ciência não é um tipo de saber absoluto e perfeito. Tá claro? Então veja, a realidade é muito maior que o homem e a ciência ela é sempre limitada em relação à realidade. Alguma dúvida por enquanto? Dá um feedback aí para mim. Beleza. Se partindo do pressuposto de que a realidade é muito maior, né, do que a ciência, qual que é o objetivo, então, do cientista, né? O cientista social, o sociólogo, ele não tem uma função de esgotar a realidade, até porque isso é ilógico, ele não conseguiria. Qual que é o papel dele, né, do cientista? O papel do cientista é poder analisar ações subjetivas. Então, veja só, o papel da sociologia, né, o papel do sociólogo, é fazer uma interpretação, veja, interpretação das ações subjetivas. Ao invés de fazer igual o Durkheim fazia, né? Ele pegava 1000 casos de suicídio e saía classificando, Weber vai analisar caso por caso. Weber construiria um monte de ações subjetivas. Mas aí está um problema. Escuta bem agora, todo mundo presta atenção. Se a função da sociologia é analisar ações particulares, subjetivas, não é uma coisa geral, como queria Durkheim, né? Como é possível, então, escrever um livro? Será que eu não escreveria um livro apenas de comportamentos individuais, coisas desconexas? Lembrando, você não vive dentro de uma sociedade? Você não vive em contato social com várias pessoas? Mas nota que o que motiva você a agir socialmente não é uma coisa pessoal, mas você vive em grupo. Então, o que o Weber está querendo dizer é assim, ó, todo mundo aqui está indo para a escola, né? Vocês estão aí agora estudando online. A pergunta é o que motiva vocês? Cada pessoa vai ter uma motivação pessoal, mas em grupo nós podemos notar motivações comuns. Eu posso notar entre vocês motivações comuns. Compreende? Perfeitamente, cara. E nesse momento a sociologia está muito mais perto da psicologia. Quem afastou a psicologia da sociologia foi o Durkheim. Nesse caso, Weber reaproximou, né, porque ele vai tentar entender as motivações pessoais, subjetivas da ação humana. Então, Weber constituiu a seguinte ideia: qual que é o objeto de pesquisa da sociologia? Você lembra que no Durkheim se chamava o quê? Fatos sociais, não é? No Weber, o objeto de pesquisa sociológica se chama ação social. Então, o papel do cientista social é esse aqui, ó. Conhecer o fenômeno social seria extrair o conteúdo simbólico da ação ou as ações que o configuram. Ou seja, tentar entender subjetivamente o que leva os indivíduos a agir. Vou dar um exemplo banal que eu sempre utilizo. Todo ano, milhares de pessoas vão à festa do Divino Pai Eterno em Trindade, certo? Então, subjetivamente, cada indivíduo que vai àquela festa é movido por um interesse. Beleza? Quando eu falo interesse, não entendo aqui, gente, simplesmente ter interesse do ponto de vista negativo, né? Essa coisa meio pejorativa e econômica. Não. As pessoas são movidas por um determinado interesse. Pode ser o interesse da fé, pode ser uma mera tradição, pode ser um afeto. Por exemplo, eu já fui para a Trindade a pé, mesmo não tendo fé nenhuma, juntamente com minha família, com pessoas que, né, que eu sinto um certo afeto e fui junto, mesmo que eu não tenha fé nenhuma. Ou também já fui uma outra vez para festa. Lá tinha uma porrada de festa lá, a galera ia, era uma zoeira nossa. Veja, o que move os indivíduos não é necessariamente uma só ação. Portanto, o objeto de pesquisa sociologia, né, é captar essas ações sociais. A pergunta é o que é ação social e o que não é ação social. Só é ação social aquelas condutas, veja só, subjetivamente elaboradas entre dois indivíduos, no mínimo, né? Entre dois ou mais indivíduos. Como assim? Vamos lá agora pensar assim. Ó. A Líbria, né, ganhou uma bicicleta da Hello Kitty. Uma bicicletinha rosa, ela tem cestinha, e ela foi dar um rolê, né, de bicicletinha. A Vitória Rosa
né? A Líbia tem essa bicicletinha, a Vitória Rosa, por exemplo, ganhou outra bicicleta, ganhou um Monarcão do pai dela. Inclusive vai ter que trabalhar no supermercado com o Monarcão. E aí, numa certa ocasião, as duas estão andando na mesma região, né? Líbia vem com a bicicletinha dela na baixada, sem freio, toda desembestada, e puf, bateu, né, na bicicletinha da Vitória. E as duas se regaçaram no chão. Quebrou metade dos dentes, saiu todo ralado, consegui nem dobrar o corpo, tanto ralado que teve. Certo? Foi a intenção da Líbia derrubar ela? Vitória? Não foi. Então não é ação social. Só é ação social condutas que são subjetivamente elaboradas. Ou seja, condutas que são previamente determinadas. Portanto, a ação social tem intenções. A ação social gera motivos, motivações. Beleza? Intenções que motivam. Agora vamos lá. Mesma história. Livre está na bicicletinha, desceu, né, a baixada e viu Vitória e conseguiu desviar. O desvio foi uma ação social, porque ela foi previamente determinada. Ela desviou, beleza? Agora, se ela bateu porque quis para derrubar a Vitória mesmo, porque ela não gosta da Vitória, pronto, aí já é outra questão, já é outra ação social. Veja que o que move são intenções subjetivas, condutas elaboradas por dois ou mais indivíduos. Esse momento aqui, essa aula, é uma ação social? Posso chamar de ação social? Responde para mim. Se quiser, liga até o áudio de vocês para poder, né, dar a opinião de vocês. E aí? Júlia Luísa, por que você acha que é? Vai, fica à vontade, pode falar aí. Fica tranquilo. Diga, Líbia, sobreviveu à queda da bicicleta? Eu acho que é porque você tem a intenção de passar o conteúdo e a gente já está preparado para receber. Então, é um tipo. Perfeitamente, perfeitamente. Certeiro. Por quê? Porque é uma ação que vai previamente determinada. A escola construiu o espaço, né? Entramos aqui, fizemos o login. Então, nós estamos todos coordenados, entende? Por uma intenção, por uma motivação. Você vai ao supermercado comprar, é uma ação social, porque lá o supermercado está para vender. Quer dizer, nós estamos agindo sempre de uma sociedade com ações sociais. Mas nem todo tipo de conduta dentro de uma sociedade é ação social, entende? Tem coisas que são feitas de modo sem intenção prévia. Beleza? Então, qual é o papel do sociólogo? Entender essas ações. Só que vem cá, vamos ver se vocês entenderam realmente mesmo. Letícia, você consegue me ouvir? Letícia Ferlin? Consigo, consigo. Beleza, Letícia. Então, saca só aqui que eu. Pode deixar ligado aí, só para você me entender aqui. Ó. A realidade ela é muito maior do que a ciência, como eu estava falando. A realidade ela acontece a todo momento, várias ações. Então, agora, nesse momento, em monte de milhares de pessoas, né? Bilhões de pessoas no mundo se interacionando, se interagindo. Certo. Como que então o sociólogo vai poder estudar uma realidade que ela é tão inesgotável? Na lista que eu passei para vocês, a lista 8, né? Vai ter um trecho que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e acompanhassem aqui a leitura comigo agora, tá? Porque aí vocês vão entender o que eu vou falar. Presta atenção. O sociólogo, ao analisar uma determinada relação social, ele precisa criar tipos ideais, que seriam uma espécie de conceito, tipologizar, classificar as ações. Quer ver? Eu vou perguntar para pessoas aleatórias. Vocês ligam o microfone e me digam. Vou começar pela Letícia mesmo. Letícia, por que você veio para a escola? Por que você está estudando? Para conseguir trabalhar, ganhar dinheiro. Beleza, para conseguir um trabalho, ganhar dinheiro. Beleza. Ana Clara Oliveira, pode me ajudar? Responder a mesma questão? Por que você veio à escola? Ana Clara, bom dia. Ana Clara, você está aí, Ana Clara? Gente, vocês não estão... Ah, Ana Clara. Tem gente que acha que está ligando coisa. Ah, beleza, Ana Clara, ainda bem. Vai, então, enquanto você vai respondendo para mim aí, por que você veio para a escola, eu vou perguntar para outra pessoa. Rafaela.
ou Aline, respondam. Por que você veio para a escola? Saúde. Obter conhecimento que é necessário. Opa, beleza, diferente do que é para trabalhar. Crédito, se isso tudo é para trabalhar, Deus me livre, velho. Deus me livre trabalhar, vocês não sabem tanto que é ruim. Trabalhar, você é doido. Olha aqui, a vida é assim, não é nada, filho. Não, calma. Vocês vão ver. Bom trabalhar só quando você recebe o primeiro salário. Depois que você recebe o primeiro salário, você vai começar a ver que o mês é maior que o seu salário. É sério. Você vai ver que o salário nunca sobra. Sempre sobra mês no seu salário. Vocês vão ver, tá que é bom. Excelente trabalhar. Morrer queimado é melhor. Mas vamos lá. Deu para tirar desse tipo de resposta que vocês me deu vários tipos do porquê que vocês vêm. Então, Weber chamou de tipo ideal um instrumento metodológico. Diga, Farley, Vinícius, você quer falar, meu velho? Você levantou a mão? Então tá. A questão é a seguinte: o que é um instrumento metodológico tipo ideal? Weber falou assim: ó, se estudar é uma ação social, eu posso tentar entender vários tipos que motivam o indivíduo a estudar. Então, o tipo ideal é um instrumento que vai classificar as motivações. Escuta, vai classificar as motivações. O que motivou o indivíduo, por exemplo, a ir para a escola estudar? Mas como a primeira de vocês aqui é bem claro, é uma motivação finalista. Vocês têm uma ação social com um fim desejado. Qual é? Ser aprovado no vestibular, poder trabalhar, etc. Para trabalhar não precisa estudar, né, gente? Beleza? Tipo ideal é o que Weber chamou de instrumento metodológico. Olha o que eu vou deixar no bate-papo aí, cara. Tipo ideal é assim, ó, são conceitos teóricos e abstratos, ou seja, eles não existem na realidade, eles são conceitos analíticos, né? Eles são teóricos criados pela ciência, beleza? Criados pelo cientista com a intenção de aproximar a ciência da realidade, para estudar profundamente cada ação social. Então vamos lá. Eu crio o tipo ideal assim, ó. Tipo ideal, vamos imaginar, da escola, o que vocês estudam? Eu coloco assim, essa ação social de vocês estudar, ela é relacionada à finalidade, a um fim. Então vocês vão estudar porque querem um objetivo. A Rafaela, salvo engano, me respondeu, deixa eu tentar achar aqui, para obter conhecimento. Então não é um tipo de ação finalista simplesmente. É uma ação que o objetivo é o próprio estudar. Então é uma ação vinculada a valores. Muito possivelmente estuda porque faz parte dos princípios. Então o que o Weber quis chamar desses tipos de ação social, né? Ele elaborou 4 tipos puros de ação social. Vocês estão vendo agora aí, ó. O que é os 4 tipos de ação social? Vamos lá? Ação social racional com relação a fins. Você vai agir para uma finalidade previamente determinada. Por isso que eu já até coloquei uma imagem de uma sala de aula aí, ó. Então você está agindo com uma intenção previamente típica de obter conhecimento para, né, entrar na faculdade. Ação social racional com relação a valores. Valores são princípios. No primeiro tipo de ação social, você é guiado pela finalidade. Então, não importa, né, o que te motiva ali, se é valor, se é afeto, né, não. O que importa é a finalidade. Então, vamos lá. A ação de um empresário, ele investe dinheiro para buscar lucro, certo? É uma ação vinculada a fins. A ação social racional com relação a valores é diferente, porque a pessoa é motivada pelos princípios, por regras morais. Por que é racional, como essa primeira? Porque ela é escolhida. Você sabe o certo e errado. Quer ver? Eu vou fazer uma simples pergunta para uma pessoa aqui, tá? Fique à vontade para poder responder para mim. Deixa eu ver aqui. Júlia Porto. Consegue me ouvir? Seu áudio funciona?
Beleza. Júlia, responde para mim assim, ó. Suponhamos que tenha R$1 milhão. R$1 milhão resolve o problema de, né, muitas vidas. Não, vou colocar mais. 40 mil, vou deixar você bem agora atiçada. R$40 milhões. Dinheiro público. Tá aí, tá na sua mesa. Você pode roubar ou não roubar. Você roubaria esses R$40 milhões? Aliás, R$40 milhões resolveria sua vida? Eu pagaria metade das minhas dívidas. Você roubaria, Júlia? Depende, meu Deus. Por quê? Depende do quê? Agora me explica. Agora eu vou... Nossa, consegui uma resposta boa. Pela primeira vez na vida. Vai. Usa o áudio. Não sei, Júlia. É R$40 milhões. Para que é o dinheiro? Sei lá, ué. É comprar, sei lá, biscoito, bolacha, comprar cerveja, comprar bicicleta, sei não. Você roubaria, sim ou não? Você falou que depende. Sua resposta já me dá muitas questões aqui para a gente poder analisar. Por quê? Porque ao perguntar se você roubaria, você diz depende porque está sendo guiado pelos seus valores. Então, possivelmente, vamos imaginar que esse dinheiro público seja o dinheiro de, sei lá, de merenda, né? Merenda. Isso nunca aconteceu no Brasil, né, gente? A gente roubar dinheiro de merenda. Merenda. Ah, professor, não roubaria, não. E se fosse qualquer outro dinheiro público, você roubaria ou não? Você não está sendo guiado pelos seus princípios, porque os seus princípios, se dissessem assim, ó, dinheiro público, isso mesmo, Lívia. Se dissesse assim, ó, esse dinheiro nunca roubarei porque ele não é meu, independente da finalidade. Quer dizer, você está sendo guiado nesse caso não pelos fins, que é o medo de ser preso, processado, etc. É pelo medo, não é medo, na verdade, pelos seus valores, pelos seus princípios. Então, eu me perguntar, por que eu não mato uma pessoa? Eu, particularmente, vou responder, eu não mato porque eu acho errado matar. Então, é pelos meus valores. Agora, se a resposta for outra, eu não mato porque eu tenho medo de ser preso, aí eu estou sendo guiado pelos meus fins, porque é de acordo com a finalidade da minha ação. Agora, quando você age que não é racional, não é mais racional, é uma ação social com afeto ou com tradição. Qual que é a diferença? Vamos lá. Tem muita gente que nessa época agora de quarentena, né, de recessão econômica, tem feito ações sociais, vamos imaginar caridade, solidariedade, por afeto, por empatia, por sentimento, beleza? Por que não é uma ação racional? Porque tem gente, mano, que pode tirar daquilo que está comendo para dar para uma pessoa por pena. Mas afeto não é algo necessariamente bom. Afeto pode ser violência, pode ser ódio, pode ser alguma coisa mais forte. Nesse caso, o indivíduo está sendo guiado por afeto também, mas é um afeto negativo, como a raiva. Você já agiu por amor? Já agiu apaixonado de maneira irracional? Quem já foi apaixonado realmente na vida, tenho certeza absoluta que já agiu guiado pelo amor, que não é um guia racional. Beleza? O que é guiado por tradição? Vamos pegar outra pessoa aqui de bom exemplo. Vamos mostrar um caso aqui importante. Festa de família, final de ano. Pensa aí comigo aí, Natal, o tiozão do pavê para comer, sabe? O tiozão do como é que é o nome? Pavê para comer e os namoradinhos, sabe? Aquele povo lá. Então me ajuda aí, Jefferson. Consegue me ouvir, Jefferson? Jefferson, então saca só. Você vai em festa de família, final do ano, Natal, vamos supor. Por quê? Por que você vai todo final de ano para casa do seu avô, da sua avó, sei lá, aquele Natal lá? Reúne com esse parente velho chato, aquele povo. E aí? Por que você vai? Para rever algumas pessoas. Então, por afeto. Bom que ele falou algumas, né? Porque as outras ele não está nem interessado. Ele está sendo guiado por afeto. Se eu falasse assim, olha, todo ano eu vou, porque, né, a minha família reúne todo ano, tradição.
Porque eu tenho certeza que nem todo mundo tem afeto por todo mundo que está ali. Você pode estar sendo guiado também por mera relação de tradição. O que o Weber vai chamar a atenção é que podemos agir de variados tipos desses aqui. Mas qual é o principal, o que guia as nossas intenções? Finalidade, valores, princípios, né? Afeto e sentimento ou tradição, que são costumes do passado? Fica aí a provocação. Nós agimos a todo momento por alguma dessas intenções. A pergunta é, começa agora a observar na sua vida por que você age. Por que você dá bom dia para o porteiro do prédio? Por que você dá bom dia, por exemplo, para o cara que trabalha no colégio? Por que você estuda? Perfeitamente, Rafaela. No caso, é uma obrigação social. Perfeitamente, Rafaela. É uma espécie de intenção que é conduzida pelo passado ao presente. A gente age por mera obrigação mesmo. Às vezes a gente nem sabe por que agimos. Beleza? Alguma dúvida, galera, nessa questão aqui? Certeza? Se não tem dúvida, o que vocês vão deixar para mim anotar para a próxima aula? Vai botar só o título, Teoria da Dominação. Só para vocês me lembrarem para a gente continuar a partir daqui. Beleza? Professor, Teoria, sim. manda os slides já para a escola, por favor. Beleza, eu já mando junto com a lista. Ok, obrigada. Aí, cara, e os tipos ideais de ação social são esses 4. Depois a gente vai ver os tipos ideais de dominação, que é o tópico que eu vou trabalhar na próxima aula, tá? A dominação burocrática, depois a dominação tradicional e a dominação carismática. Fechou? Então, ó, grande abraço para os senhores, viu? Valeu. Os slides vão ser encaminhados para o colégio, eu disponibilizo para vocês aí, tá bom? Então, boa semana para todos, se cuidem, tá? João Gabriel, Sou eu. esse próximo tópico que a gente vai abordar tá fora de método compreensivo? Assim, o método compreensivo é tudo que eu falei de como analisar. Agora a gente trabalhou o tópico da ação social, né? E a próxima aula é outro tópico. Ok, obrigada. Valeu, gente. Beijo para vocês aí. Boa semana e bons estudos.